primeiro stream aí. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia Teve um professor. No que se aprende, o que se ensina, Professor. uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, No projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Boa tarde a todos presentes aqui virtualmente, no primeiro Enopen, e uma satisfação enorme de estar aqui com uma pessoa maravilhosa que é a Dona Lourdes, e queria primeiramente agradecer a todos presentes que estão aqui conosco, e já temos notícia que o evento já está sendo um grande sucesso, com mais de 2.000 pessoas inscritas, e pela manhã não foi diferente. E agora à tarde, dando continuidade, nós temos um prazer de receber a professora Dona Lourdes, para nós conhecida como Dona Lourdes, simplesmente, mas Lourdes de La Rosa no Chique, mas carinhosamente Dona Lourdes. E a Dona Lourdes hoje é da Unesp de Rio Claro. Ela é a professora que a gente diz que nós estamos todos orientando dela, todo mundo passou em Rio Claro, teve essa oportunidade de conhecer o trabalho da Dona Lourdes, e a gente aprende com ela todos os instantes. E aqui não vai ser diferente. Há pouco eu lembrava que a última vez que nós tivemos juntos presencial foi na cidade de Nobre, Mato Grosso, no evento que nós fizemos pela Unemat, então deixou muitas lembranças boas da Dona Lourdes por lá, e agora nós temos a grata satisfação de estar com ela aqui, nesse momento que não é tão propício, né, Dona Lourdes, estar presente fisicamente, mas estamos presentes por esse mecanismo aqui. E a Dona Lourdes vai fazer um trabalho agora à tarde que eu entendo mais como não é uma palestra, mas uma conversa a respeito de uma temática que muito nos chama atenção, que nos inspira e que é o que a gente também faz em sala de aula. E só um detalhe, Dona Lourdes, esse evento
mais de 70% dos participantes são professores da escola básica. Isso é muito interessante, um evento desse tamanho, com esse público, né? Então, é um diferencial de um evento como esse, e acho que é o momento que propicia, né? Virtualmente, as pessoas têm mais condições de estar participando. Se fosse presencialmente, eu acredito que seria bem difícil para todos nós participarmos. Então, eu queria passar de antemão diretamente para a professora Dona Lourdes, está fazendo a sua apresentação. Eu não vou fazer a apresentação da pessoal, mas se ela quiser, fica à vontade, Dona Lourdes, que acho que a senhora já é conhecida para nós todos no Brasil afora, mas a gente passa a palavra e só dizer da grata satisfação de estar com a senhora aqui e dessa tarde de muita troca de experiência. Eu acredito que todos vão sair daqui muito satisfeitos com as discussões e que a senhora traz para a discussão. Fique à vontade, Dona Lourdes, estou aqui ao lado, mesma distância, mas ao lado aqui, para dar o suporte, e a gente vai conduzindo. É com a senhora. Nós vamos dividir o trabalho, ele vai orientando e eu vou entrando e falando. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito contente, só quando recebi agora esta semana, segunda-feira, dia 16, às 14 horas, eu falei, nossa, o que é que eu tenho que fazer nesse dia? Mas foi bom. Aí me assustei um pouco, o Alain me acalmou e disse, não, está tudo bem. Então, resolvemos ficar mais calmos e pensar no que nós falaríamos. Como você disse, nós vamos falar com professores de sala de aula. E exatamente o que eu quero é falar com professores de sala de aula, porque ser professor é nobre, é alguma coisa muito importante, e a gente, às vezes, é desprezado, né? Então, não podemos, nós temos que dar valor ao que fazemos, porque é muito importante. E exatamente o que eu procurei para falar hoje é falar com professores de escola básica e fazer com que eles resolvam um problema junto comigo. Usando toda a nossa metodologia de trabalho, que eu tenho que falar ligeiramente sobre ela, e nós vamos entrar nessa ideia que vocês colocaram, resolução de problemas em aulas de matemática, na educação básica e na BNCC. Então, eu quero falar menos destas coisas, mas quero falar mais com os professores, como é trabalhar resolução de problemas em sala de aula, segundo esta metodologia que nós temos, a metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática, através da resolução de problemas. São coisas que aparecem diferentemente, seguindo um trabalho grande de 30 anos que eu já tenho lá em Rio Claro. Eu comecei em 89, 90, vamos dizer, comecei a trabalhar, são 30 anos, e quando começamos a falar em resolução de problemas, a gente não tinha a experiência que tem à medida que vai pesquisando. Aí eu tive um grupo dos Estados Unidos ligado a Judith Saldar, Larry Saldar, ela foi presidente do NCTM, uma pessoa muito ativa, e realmente me deu uma força grande para trabalhar de um modo diferente, resolução de problemas. E a nossa metodologia, ela tem ensino, aprendizagem e avaliação unidos por hífen. Ensino, hífen, aprendizagem, hífen, avaliação. Uma palavra composta por três coisas que se pensava que fossem coisas diferentes. Ensinar, aprender e avaliar, três coisas. Mas dentro da nossa metodologia, elas estão intimamente ligadas a ponto de fazer uma palavra composta, onde ensino e aprendizagem,
acontecem simultaneamente e a avaliação integrada ao ensino promove a aprendizagem. Esse trabalho de 30 anos produziu mais de 20 mestrados, mais de 15 doutorados, e todos trabalhando dentro desta linha. É claro, nós fazíamos pesquisa, então as coisas foram crescendo, as coisas foram recebendo novos olhares, as coisas ficaram sempre indo para frente, mas sem perder a ideia de que o importante era um professor bem formado, saber trabalhar com alunos interessados, se possível, e fazer com que eles aprendessem, a partir da resolução de um problema, construir um conhecimento novo que vai precisar aprender para construir mais matemática. É isso que a gente pretende fazer nesta fala. Alain, pode... Certo. Boa tarde, pessoal. Eu sou Alan Severo, orientando de mestrado da professora Lourdes. Eu vou ficar responsável, então, por compartilhar os slides e peço a gentileza de me avisarem caso tenha qualquer problema. Só um instante, professor. Boa tarde a todos que me veem e me ouvem. Nós estamos no primeiro Enopen e eu, com muito orgulho mesmo, estou aqui junto a vocês. Gostaria que a minha fala deixasse bem claro o que entendemos por resolução de problemas e de que maneira nós trabalhamos. Porque a gente sabe que a maioria das pessoas pensa que matemática é inteiramente uma questão de números. Muita gente pensa que os matemáticos passam o tempo todo analisando números grandes, números cada vez maiores, com nomes exóticos. Mas, como disse Frankel, o autor deste livro, Amor e Matemática, ele disse uma coisa interessante. A matemática consiste de inúmeros subcampos que muitas vezes parecem continentes distintos, nos quais os matemáticos trabalham falando línguas diferentes. E ainda diz, é por isso que a ideia de unificação, juntando as teorias provenientes desses diferentes campos e constatando que são todas partes de uma única narrativa, ela é tão poderosa. Em outras palavras, a gente nos anos 2000, o NCTM fez o quê? Criou princípios e padrões para a matemática escolar. Isso depois de vários anos trabalhando sempre com a preocupação de uma melhor formação de professor, de uma melhor aprendizagem, de uma avaliação que realmente levasse a mostrar o que se faz. Então, a gente trabalha, a criança recebe na escola um professor que ensina aritmética, ensina números, um outro professor que ensina geometria, vai trabalhar com formas, o outro passa a fazer álgebra, mais tarde vão aprender cálculo, análise, topologia, mais matemática. Mas toda a matemática como ciência, é uma ciência diferente das outras ciências. A matemática é uma ciência construída pelo homem e sempre foi construída a partir dos problemas que o homem estava vivendo.
Então, tanto que eu sempre digo, qual é o conceito mais fundamental da matemática? É a noção de conjunto. Quando o homem criou uma comunidade, um rebanho, um bosque cheio de árvores, ele começou a ver que havia um e havia muitos. E ele, neste mundo, querendo saber por que ele está neste mundo, ele começou a sentir-se aquele que devia resolver as coisas para o melhor viver. E com isto, a gente, quando começou a fazer currículos, quando começou a fazer os livros didáticos, quando começou a interessar-se, começou a construir números e operações, uma coisa, geometria, outra coisa, mais tarde a álgebra. É como se fosse numa árvore onde a gente não vê as raízes, a gente vê da árvore do tronco para cima. E nesse olhar, se as raízes não estiverem firmes, a árvore cai. Então, nós temos como raízes aquilo que o homem constatou desde o início, nos conjuntos, contar quantos eram, e na geometria trabalhar as formas. Por isso, aritmética e geometria são as raízes da matemática. Nós precisamos aprender. E números é uma coisa espantosa. Nós trabalhamos números 12 anos da escolaridade básica. Se colocar até o pré, são 13 anos que a escola se interessa a trabalhar com números. E como é que a gente ensina? Só técnica? Só repetindo o que o professor disse? Não. E se a gente for olhar, é aquilo que o Frankl disse, né? Que a matemática consiste de inúmeros subcampos que muitas vezes parecem continentes distintos nos quais os matemáticos trabalham falando línguas diferentes. Então, como eu disse, no NCTM do ano 2000, nos padrões, nos standards, eles colocaram 6 princípios para trabalhar. Fizeram, o que eles puseram? Primeiro era equidade, todo mundo tem direito a uma educação de qualidade. Segundo, tem um currículo, o que é que a gente vai trabalhar em matemática? Terceiro, tem quem ensina isso, princípio do ensino. Para quem ensinam? Para os alunos, há um princípio da aprendizagem. Depois, será que foi feito tudo isso que a gente criou, esses princípios? Nós temos que avaliar a equidade, avaliar o ensino, avaliar o currículo, avaliar a aprendizagem e ver como é que estas coisas estão sendo feitas. E o século XX foi um século muito forte com isso. Dentro desses princípios, que eu digo que são princípios, princípios são leis primeiras que devem ser obedecidas. Então, quando eu digo que todo aluno tem direito a uma educação matemática de qualidade, é um princípio, isso é verdade, mas para que esse aluno tenha uma boa formação matemática, é preciso que o professor seja bem formado, é preciso que ele saiba planejar o que vai fazer, saiba como fazer. E o século XX foi amplo nisto. Criaram, além dos 6 princípios, 5 padrões de conteúdo: números e operações, álgebra, geometria, medida e análise de dados e probabilidade. E criaram 5 padrões de procedimento, de como agir naqueles padrões de conteúdo. E esses padrões de procedimento, o primeiro é resolução de problemas, o segundo é raciocínio e prova,
O terceiro é comunicação. Quarto, conexões. Quinto, representação. E estas ideias todas foram muito trabalhadas, tem muito trabalho feito, e nós nos dedicamos à ideia de formação de professores, trabalhando a partir de problemas. O nosso problema, ele é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Nós não ensinamos matemática para resolver problemas. Nós partimos do problema para, durante a sua resolução, o aluno construir uma matemática nova que possa resolver o problema proposto. É fácil trabalhar assim? Não, não é fácil. Tanto que nós, por termos trabalhado muito com grupos de professores, nós acabamos fazendo uma seleção de passos para que isso pudesse ser feito. Primeiro, nós formamos numa classe, numa sala de aula, formam-se grupos, com 2, com 3, às vezes com 4 alunos em cada grupo. Por que grupo? Porque o trabalho colaborativo é muito importante. Colaborativo, participativo. Às vezes um aluno aprende mais quando o colega explica o que entendeu do que quando o professor mesmo falou. Então, primeiro nós formamos grupos, depois nós entregamos por escrito a cada aluno o enunciado do problema que vai ser trabalhado naquela aula, problema que o professor já preparou de antemão, sabendo a que conhecimento novo o aluno vai chegar. Para isso, ele vai saber qual é o conhecimento prévio que o aluno tem. E, segundo Vygotsky, esse conhecimento prévio dá ao aluno potencialidade para criar um conhecimento novo. Essa área entre o conhecimento potencial e o conhecimento novo se chama a zona do desenvolvimento proximal. E exatamente nesse espaço é que o professor vai estimulando os alunos, vai tentando levar os alunos a trabalhar aquelas ideias que ele tem no cérebro para serem, através de questionamentos, através de heurísticas que a gente trabalha com os alunos, fazer com que eles possam perceber a coisa que está faltando. E aí o professor fala sobre este novo conhecimento e, depois desse conceito conhecido e entendido, conceito, um conteúdo, um algoritmo, aquilo que a gente se propunha, a gente deve fazer com que os alunos consigam, depois, levar este assunto novo, trabalhado pelo professor, dentro de uma teoria que formalize todo aquele assunto. Bem, pensando nisto, então, nós começamos a ver de que maneira a resolução de problemas está na BNCC. Como eu vou trabalhar um problema do Fundamental 2, vamos trabalhar um problema, eu peguei aquilo da área da matemática que fala sobre a matemática de todos os alunos durante toda a educação básica. E, dentro disso, cada um deve ter lido isto que a BNCC fala, porque uma coisa ruim que acontece é que os nossos professores estão cansados
de vem reforma, não dá nada certo, faz outra reforma, ainda não levou, faz outra reforma, e a gente vê como outro dia a Cláudia Costin mostrou o resultado dos nossos alunos. Dá pena de ver falar alguma coisa de que maneira nossos alunos estão mal preparados. A culpa é do sistema, a culpa é do professor, a culpa é do aluno. De quem é a culpa? O interesse nosso é que aprendessem bem. Então, onde aprende aquele que vai ser professor? Onde aprende aquele aluno com este professor? Então, olhando na BNCC, o Alan me mostrou que esse documento incentiva o trabalho com resolução de problemas em vários trechos, embora não explicite o que se entende por resolução de problemas, ou até mesmo o que se entende por como resolver problemas. Fica no ar. A BNCC diz que matemática tem que ser trabalhada a partir da resolução de problemas, mas escreve isso, não diz como. Aí fala que a matemática ainda aparece nas coisas do BNCC, é atribuído, na maior parte, um caráter instrumental. Os alunos devem aprender matemática para resolver problemas, que não é absolutamente a nossa linha resolução de problemas. Também fala da resolução de problemas como estratégia para a aprendizagem de conteúdos matemáticos. Bem, vendo isto, a gente fala, o professor que vai ser, a ele vai ser atribuído o trabalho de trabalhar segundo a Base Nacional Comum Curricular, será que ele estaria preparado para trabalhar de uma outra maneira a resolução de problemas como nós queremos? Então, para isso, eu gostaria de trabalhar hoje com as pessoas resolvendo um problema que eu, como professor, achei conveniente que aqueles alunos que já aprenderam números, os números naturais, os números inteiros, que contêm os naturais, os números racionais. Os números racionais são pouco e mal trabalhados com os alunos. Se eu escrever 3/5 e perguntar para muita gente o que é aquilo, a maioria vai dizer que é uma fração. 3/5. E muitos dizem, quando eu digo, mas isso é um número. Não, tem 2 números aí, tem o de cima e o de baixo. Eles não percebem que aquele 3/5 pode ser a representação do número 3/5, um número racional que ocupa na reta numerada um lugar bem específico, ele e toda a sua classe de equivalência. Os 6/10, o 9/15, etc., estão todos marcadinhos no mesmo lugar na reta. Mas se eu disser que 3/5 é uma divisão, onde 3 é o dividendo e 5 é o divisor, eu estou olhando isso como uma divisão. O de cima é o dividendo e o de baixo é o divisor. E se eu dividir na divisão que a gente ensina a criança a fazer, 3 dividido por 5 vai dar 0,6, que são 6/10 quando eu leio o número decimal na horizontal. Mas na vertical, 3/5 é igual a 6/10, então os 6/10 está na mesma classe de equivalência. Então, eu já vi
o 3/5 como número, agora eu estou vendo como divisão, falando em dividendo e divisor, depois eu posso ver como um número quebrado também, o 3/5 como fração. Quando eu vejo como fração, eu estou vendo como uma relação da parte com o todo. Então, eu estou vendo 3/5, quanto é do todo? 1 igual a 5/5. Então, que relação eu tenho? E eu tenho, então, nesse caso, o 3 como numerador e o 5 como denominador. Ainda posso ver o 3/5 como uma razão. A razão é uma comparação multiplicativa entre grandezas. Eu joguei 5 bolas e acertei 3. Eu tenho 2 grandezas, aquele que eu joguei e aquele que eu obtive como pontos. Então, eu estou fazendo, mas veja que se eu joguei 5 e acertei 3, para ter o mesmo rendimento, se eu jogasse 10, eu teria que acertar 6. E isso nem sempre acontece. Então, como disse Vergniaud, pela primeira vez, a razão é uma comparação multiplicativa entre 2 grandezas. Então, se o professor não sabe distinguir as várias apresentações para aquele 3/5, como ele vai ensinar bem essas coisas que o aluno precisa saber? E assim como isto, nós temos então que pensar de que ponto o aluno também olha as coisas e eles pensam, acabou o 3º ano, joga tudo isso, 4º ano é outro. Ele não percebe que na matemática tudo vai se acrescentando, tudo vai aumentando, tudo vai tendo necessidade de conectar coisas que a gente já sabe para construir outras coisas. Bem, para não perder muito tempo, Alain, dá para você pôr o problema? Para que eles vejam, é este. Eu tenho este E aqui, um E maiúsculo, feito com quadradinhos de lado U, medida U. Então, cada um destes quadradinhos, que estão olhando aí no desenho, cada quadradinho, se tem lado U, tem área U2. E o E inteiro tem 3, 4, 2, 6, 7, 10 quadradinhos. Logo, a área do E é 10U2. Todos entenderam? Eu gostaria que vocês vissem acompanhando para ver como vocês, como professores, poderiam trabalhar esse problema. Porque o problema diz, a letra E, apresentada abaixo, é formada por 10 unidades quadradas. Corte esta figura em 4 partes que possam ser rearranjadas formando um quadrado de mesma área. Eu peguei o problema e estou entregando na mão de cada um que está ouvindo esta fala. Olhem bem o que foi dito. Foi desenhado um E maiúsculo com 10 quadradinhos, cada quadradinho de área U2, porque o lado do quadradinho é U. Então, esse E tem área 10U ao quadrado, 10U2. E eu quero que, como se fosse um quebra-cabeças, quebrem esse E em 4 partes e depois rearranjem estas partes e construam um quadrado de mesma área, um quadrado de área 10U2. Entenderam o problema? Entenderam o que a gente quer fazer? Eu não vou
poder fazer isto levando as 2 horas que eu levo, no mínimo, quando eu trabalho com professores em sala de aula, porque eu ouço os professores, porque eu escuto as suas perguntas, porque eu quero levá-los a entender o que fazer, mas com o trabalho deles. Eles é que estão trabalhando. Eu sou um veículo que vou levá-los à construção desse problema, fazendo perguntas, levando, quando eles me fazem uma pergunta, eu respondo com outra pergunta. Eu quero fazer com que o problema seja um trabalho de construção do aluno. No caso, se eu estiver com professores, esses professores são os meus alunos. Então, esses professores que estão me escutando, eu pergunto, se eu quero cortar essa figura em 4 partes, quantos cortes eu faço? Esta pergunta parece infantil, mas não é. Quando eu tenho qualquer coisa, se eu tenho uma coisa, se eu corto, faço um corte, eu tenho 2. Se eu faço 2 cortes, eu tenho 3 partes. Se eu faço 3 cortes, eu tenho 4 partes. Então, parece incrível, mas quando eu pergunto quantos cortes eu faço, muitas e muitas vezes eu ouço das pessoas que têm que fazer 4 cortes. Não, quando eu tenho que cortar em partes, eu tenho os cortes e tenho as partes. E sempre o número de cortes é 1 menos que o número de partes. Isso é um teorema que a gente prova. Em qualquer coisa que a gente faça, se eu tenho um pedaço de cordão, eu quero cortá-lo em 6 pedaços, em 7 pedaços, eu tenho que fazer 6 cortes, porque o último já está feito. Então, é um erro quando muitos professores, na hora, dizem que tem que fazer 4 cortes. Não, nós temos que fazer 3 cortes. E aí eu pergunto, mas onde eu faria esses cortes? Como os alunos desses professores com quem eu estou trabalhando já conhecem números racionais, eles vão pensar que os cortes também devem ser feitos atendendo a uma possibilidade de cortar nas suas linhas e ver direitinho como forma. Então, eu começo a perguntar para os professores, o que vocês olham nesse desenho e vocês imaginam que você pode fazer um quadrado? Tentem desenhar ao lado um quadrado. Alain, ponha. Vocês querem isso, não querem? Ter um quadrado. O que é um quadrado? É um quadrilátero com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Esse quadrado, eu quero que ele seja montado pelos 4 pedaços que os 3 cortes fizeram no E. Quem conhece esse problema, já não é mais problema por ele. Ele já viu, já disse, mas ele é problema para quem nunca o viu. Então, por quê? O que é um problema? Um problema é algo que eu não sei fazer de saída, mas que eu estou interessada em fazer. Se eu soubesse fazer, já não era mais problema. E se eu não estiver interessado, também não é problema.
Então, nós, professores, devemos entender que quando nós damos um problema para o nosso aluno fazer, ele deve não só querer resolver o problema, mas ele quer ver como ele pode fazer aquilo. Então, ele deve estar interessado em chegar a alguma solução. Então, eu pergunto a quem está me ouvindo se, partindo daquele E, eu posso chegar a este quadrado de área 10U2. Mas eu sei geometria. Então, eu sei que a área do quadrado é lado vezes lado, L ao quadrado, L2. Então, eu posso escrever L2 é igual a 10U2. E aí, como eu quero o lado do quadrado e sei a área, eu tenho que, se L2 é igual a 10U2, o L é aquele fator que, multiplicado por ele mesmo, me dá o L2. É o lado do quadrado. E se ele é igual a 10U2, o U também é o lado daquele quadradinho pequeno de área U2. Também eu tenho um U que, multiplicado por U, deu 2. Então, eu já posso ver que o lado é aquele valor que, multiplicado pelo outro lado, vai dar a área do quadrado. Então, o U é aquele Uzinho que eu tenho formando aquele E. Então, aparece, eu posso pôr L é igual a alguma coisa vezes U, não é verdade? Se o L2 é alguma coisa, que no caso é 10, o 2, o L é alguma coisa U, só aparece o ladinho. Agora, que número esses alunos meus que já trabalharam números naturais e inteiros e trabalharam com os racionais, será que eles conseguem ter um número inteiro que, multiplicado por ele, dá 10? Aqui tem alguma coisa que eu não sei se é para mim que vê esse quadro, repetir, mostrar controles. Acho que não, né? Então, vejam, volto aqui. L vezes L, L2. L2 é igual a 10U2. Então, o L vai ser alguma coisa que, multiplicada por si mesmo, aparece vezes U. Então, eu diria 10U2 é L2. Então, o L vai ser um número multiplicado por U. Só que eu sei que esse número multiplicado por ele mesmo dá 10. Será que eu tenho dois números iguais, inteiros, que, multiplicado por eles, alcancem 10? Não. Será que eu tenho algum número positivo, negativo? Não. Será que eu tenho algum número racional? Será que eu tenho algum número decimal? Será que eu tenho alguma dízima periódica simples que tem uma fração geratriz? Será que eu tenho uma dízima periódica composta que tem uma fração geratriz que, multiplicada por ela mesma, dá o número? Então, eu tenho que perceber aqui o que é que eu tenho que descobrir, qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 10. Porque o L2 é o L vezes L. O U2 é o U vezes U. Então, esse 10 é um número
que multiplicado por ele mesmo dá 10. E aí a gente vai perder um tempo grande com o aluno, com o professor, para ele perceber que não há nenhum número racional, quer na forma de número decimal, na horizontal, quer na forma vertical do número fracionário, não existe nenhum número que, multiplicado por ele mesmo, dá 10. Isso leva tempo até o professor trabalhar com o aluno, até o professor pensar nisto. Então, acontece isso que o homem se deparou com um problema e que aquilo que ele tem não é suficiente para resolver este problema. Então, eu vou dizer para os alunos, ou para os meus futuros professores, ou para os professores que estão assistindo, que eu vou dizer para eles, se os racionais não atendem a esse problema, porque não existe nenhum racional que, multiplicado por si mesmo, dê 10, eu tenho que criar outro número. E se não é racional, é o número irracional, não racional. E isso ele queria, o homem percebeu, quando se sentiu diante desse problema, que ele tinha que ter uma raiz que gerasse 10. E para falar em raiz, eles usavam um Rzinho, aquele que tem uma pontinha lá. E nesse ele falou, a raiz desse número 10 vai gerar o número 10. E aí foi então que foi criado o número irracional, tendo um sinal de radical e um radicando lá dentro. Então, levando a isso, e como os professores conhecem isso, eu posso ir mais rápido, se houver perguntas depois eu respondo. Ficou detectado que se o L2 era 10 o 2, então o L era raiz quadrada de 10 vezes U. Tudo bem, até aqui eu fiz uma coisa. Agora eu pergunto, onde... Você adiantou, Alain. Eu pergunto, onde, olhando no E, eu vejo raiz de 10? Todos nós sabemos que quando eu tenho um triângulo retângulo, em todo triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, eu olho no E e vejo que onde eu tenho esse retângulo com 3 quadradinhos aqui em cima e aqui embaixo, se eu traçar a diagonal, eu formo 4 triângulos retângulos, de lados U e 3U, U e 3U. E fica 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai me dar o quê? 1 mais 9, 10. Então, esta diagonal vai valer quanto? 10, o 2. É isso? Porque era 3U, U, 3U vezes U dá 3U2, vezes o 3 aqui, vai dar, somando os outros lá. Então, eu vou ter que essa diagonal aqui é exatamente a hipotenusa destes 4 triângulos retângulos que eu tenho aqui. Então, eu disse, já fiz 2 cortes. Com esses 2 cortes que eu fiz, eu consegui 4 quadrados. Desculpe, eu consegui 4 triângulos retângulos com hipotenusa 10 o 2.
Agora, como a soma da soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, como é que eu tiro o valor que eu preciso aqui? Fiz 2 cortes, 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado, 9, vai me dar 10, U vezes U deu 2. Então, eu tenho aqui que exatamente a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O quadrado da hipotenusa deu 10, o 2. Mas o que eu quero exatamente? A soma dos quadrados dos catetos deu o quadrado da hipotenusa, mas eu quero apenas a hipotenusa. Então, eu cheguei nesse número raiz de 10U. Já fiz... Então, o que eu vejo? Que os lados do meu quadrado, vejo uma figura aqui do lado, os lados medem raiz de 10U, raiz de 10U, raiz de 10U, raiz de 10U. E eu ponho esses quadrados, o laranja aqui, o amarelo aqui, o azul aqui e o verde aqui. E sobrou um espaço aqui, olha aqui, 1, 2, 3 amarelos, mais este pedaço do azul. Então, onde eu corto? Eu corto aqui, aqui eu já cortei porque eu fiz isso, eu vou separar e vou pôr aqui os 4 quadradinhos que sobram, 1, 2, 3, 4, fazem o miolo deste quadrado. Então, vocês percebem que eu consegui fazer desde que o aluno entendesse que esse problema só seria resolvido se eu falasse em um número diferente, um número que não é racional. E assim a matemática foi sendo construída. Eu já trouxe o meu problema sabendo, como professora, que o aluno não saberia, porque o que ele sabe até esse ano são números racionais. E para resolver esse problema, eu precisava criar outro número. Então, eu levei o aluno a perceber que para fazer isto, ele precisou pensar muito. Ele precisou lembrar do Teorema de Pitágoras, ele precisou lembrar o que era a diagonal daquele retângulo. Ele usou na hora que passou a diagonal, ele usou naqueles triângulos, retângulos, o teorema, e detectou que valia 10/2, mas aquilo era o quadrado da hipotenusa. E eu não queria o quadrado da hipotenusa, eu queria só o valor da hipotenusa valia 10/12, eu queria exatamente o número cujo quadrado era 10/2. Aí, com isso, eu teria feito este desenho, eles perceberiam destes triângulos, o laranja, o azul, o amarelo e o verde, fazem o contorno todo. E os 4 quadradinhos que ficam inteiros aqui cobrem o miolo. 1, 2, 3 e o azul fez 4. Então, com este problema, eu queria dizer, mas quanto vale raiz de 10? Aí vem outro problema. Quanto vale raiz de 10? Dentro dos números, nos números racionais, eu sei que os números racionais, na forma decimal, eles têm decimal exata e outras que não são exatas. Por mais que você continue a divisão, sempre aparece mais uma casa decimal, uma casa decimal. Mas as dízimas periódicas, apesar delas terem infinitas casas decimais, elas têm uma fração geratriz.
Então, se ela tem uma fração geratriz, ela é um número racional, porque todo número racional é da forma A barra B, com A e B inteiros e B diferente de zero. Na hora que eu tenho a fração geratriz, eu tenho o A, tenho o B e o B diferente de zero. Então, só restou de todos os números racionais, tudo que a gente teve, algum número com infinitas casas decimais, mas que não tivesse aquilo o que acontece nas dízimas. Elas vão tendo uma repetição, 0, 35, 35, 35, 35, 2,757, 757, 600. É um período que se repete. Bem, esse período que se repete é exatamente o que caracteriza as dízimas periódicas simples e composta. Mas, neste caso do raiz de 10, nós teremos infinitas casas decimais e não haverá período. É uma coisa espantosa, não é? Usando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, você continua a divisão, continua a divisão, continua a divisão e não vai. Então, na hora que alguém pergunta quanto vale raiz de 10, eu vou então perguntar aos meus professores que estão assistindo, quem de vocês sabe extrair a raiz quadrada? Quem sabe extrair a raiz quadrada? E aí eu preciso de mais uma conexão. Lá, para falar do número irracional, eu precisei conectar muito com os números racionais. Agora, para calcular a raiz quadrada de um número, o que é que eu faço? Então, eu imagino aquele quadrado de lado L, cuja área é 10 o 2, eu sei que entre todos os quadradinhos do E, se eu pegar 3, 4, 2, 6 e 3, 9, deixar sobrar 1, eu tenho um quadrado perfeito. Então, eu posso fazer um quadrado com 9 quadradinhos, 3 por 3, com lado 3. Então, eu já terei que esse raiz de 10 é um número maior que 3, porque se fosse 3, eu teria o quadrado 9. Mas é menor do que 4, porque se eu tivesse 4, seria 16, e é maior do que o que nós queremos, que é o 10. Então, como é que eu faço para calcular essa raiz de 10? É muito interessante. Há uma regra que, quando eu era aluna, aprendia, o professor ditava. Então, você pegou, pôs aquele sinal de radical, joga uma linha para baixo e abre uma continuação para pôr aqui a raiz. Na hora que você faz isso, você tem que é a raiz de 10 que você está calculando. Como é a raiz de 10, você já diz, bem, a parte inteira é 3. Com 3, eu já gastei 9 quadradinhos. E faço um quadrado de lado A igual a 3. 3 vezes 3 deu 9. Mas ele é maior do que 9. Ele é 10. E, para fazer isso, eu precisaria pôr ao lado desse quadrado, aumentar um Bzinho de cada lado para fazer um quadrado de lado A mais B. Um B que eu não sei qual é. É um B que eu vou ter que calcular. E aí eu me lembro que eu aprendi, numa certa ocasião, produtos notáveis, mas eu nunca vi onde eu precisei usar. E aqui eu preciso lembrar que A mais B
ao quadrado é A2 mais 2AB mais B2. Então, eu olho naquele quadrado de lado 3, que eu tenho 9, eu acrescento um pedacinho aqui e um pedacinho embaixo, e o meu quadrado vai ficar A mais B por A mais B. Então, vai dar o A2, que eu já tenho, depois o 2AB mais B2. Tudo isso eu deveria estar mostrando com desenhos, mas o tempo é curto, não dá para fazer tudo, eu já estou passando do tempo. Então, eu vejo que eu tenho 3, e na hora eu preciso lembrar, como o A é o 3, qual vai ser o B? Eu tenho 9, que é o 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 vezes o B, mais o B2, produto notável. O 3 ao quadrado eu já usei, eu fico com o 2 vezes 3 vezes B, mais B2. Eu ponho B em evidência e fica 2 vezes 3 mais B. Então, por causa desse resultado, é aquilo que meus professores davam como regra. Você já chegou lá no Radicando, você já chegou com o 3. Então, multiplica por 2. 2 vezes 3, 6. Agora, você quando fez o 10 menos 9, deu 1. Mas os quadrados dos números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todos eles ou têm um algarismo ou têm 2 algarismos. Então, como eu estou trabalhando aqui na raiz, eu vou pôr aquele 1 que sobrou, eu vou pôr 2 zeros para ver qual será o primeiro algarismo depois da vírgula, depois do 3 inteiro. Então, eu divido o que ficou à esquerda do ponto pelo dobro da raiz. Como que ficou à esquerda daquele ponto que separa a dezena da centena, 10, o 6, que deu 2 vezes 3, cabe uma vez só. Então, continua a regra, põe o dobro da raiz, seguida desse número e multiplica por ele mesmo, aquela regra do produto notável. Então, gente, é muito interessante, porque eu faço neste problema ligações com todos os números racionais, volto a trabalhar, eu ligo geometria com números, uso os produtos notáveis da álgebra e levo os alunos a perceberem que eu quebrei este E em 4 partes, mas eu fiz 3 cortes para isto, fiz um corte aqui em cima, no retângulo maior, um aqui, apareceram os 4 triângulos que vão ser exatamente aqueles cuja hipotenusa são os lados do quadrado. Monto os 4 triângulos aqui, já fiz 2 cortes, e aí eu posso fazer o corte do jeito que eu quiser, logo no azul ou no amarelo aqui, porque o que sobraram foram 4 quadradinhos inteiros que fazem o centro desses 4 triângulos retângulos. Então, eu digo, eu gastaria no mínimo 2 horas trabalhando com os alunos, ou 2 aulas até de 2 horas, para que eles percebessem que tudo aquilo que eles já aprenderam um dia, eu vou precisar para construir mais matemática, uma matemática que me leve para frente. Então, quando eu digo que a minha metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática, através da resolução de problemas, esse através é através de, não é só que atravessa, o através de significa ao longo de. Enquanto eu fui resolvendo esse problema, eu fui aprendendo matemática até
até construir o conhecimento novo do número que não é racional. E que, sabendo o número irracional, a gente prova a completude da reta. A reta que era densa com os racionais, ela fica completa quando eu ponho todos os racionais na sua infinidade e todos os irracionais na sua infinidade. O teorema da completação da reta. Então, gente, trabalhar com resolução de problemas, nós temos esta maneira de trabalhar. É pesada de saída, mas quando os professores começam a perceber o que eles fazem os alunos pensar, o que eles fazem os alunos se acharem capazes de fazer, o que eles percebem o aluno interessado em ver uma coisa que ainda ele não sabe, para poder fazer a coisa. Eu respeito muito a minha da Norma, que foi a minha companheira de muito tempo, nós temos muitos trabalhos juntos, e este trabalho nós aplicamos mais de uma vez em salas de aulas de professores, e sempre foi com bom resultado, não apenas numa palestra como esta. Eu gostaria de dizer a vocês que quando a gente fala neste problema, vendo que tudo aquilo que você aprendeu não foi inútil, você vai continuar usando. Coisa semelhante teve quando foi criado a unidade imaginária. Era um problema simples de álgebra, quebrar 10 em duas partes, tal que o produto dê 40. Isso eles sabiam, os algebristas, montar esse sistema. X mais Y igual a 10, X vezes Y igual a 40. Mas quando eles foram calcular, fazer as contas, usar a álgebra, apareceu uma raiz quadrada de menos 15, que nos reais, as duas coisas proibidas são a divisão por zero e raiz de índice par de radicando negativo. E quando Cardano, ao resolver aquele sistema, chegou numa raiz quadrada de menos 15, o que ele disse? Tão sutil quanto inútil, isso não existe. Mas os físicos continuaram usando aquilo, porque dava certo na hora que você substituía. E 300 anos depois do Cardano, Gauss disse, se não cabe na reta, vamos para o plano. Criou o plano com a unidade imaginária I igual a raiz quadrada de menos 1, e criou todos os números complexos. Então, veja, números que a gente ensina do prézinho até os complexos lá em cima, é uma história maravilhosa dos números e suas operações. Por isso eu fico triste quando eu estou numa aula, quando eu estou numa aula com professores, eu peço, me dá um número 3, me dá um número 5, me dá um número 7. Parece que número para eles são os primeiros algarismos. Ninguém fala menos 2, ninguém fala 3/5, ninguém fala raiz de 3. Então, eu digo, nós trabalhamos com os alunos 12 anos. 12 anos nós trabalhamos com os alunos em números. E se você pergunta a um professor o que é número, ele não sabe dizer muito. Nós os orientadores, nós os formadores de professores, nós tínhamos que fazer o que a Norma está fazendo no Cruzeiro do Sul. Ela vai para a prefeitura e vai juntar professores, mas mesmo o que ela faz é com um grupo pequeno. O que é que nós podemos fazer para
aprender matemática de verdade. Aquele professor que vai ensinar, aquele aluno que vai aprender e que vai ter condições não só de resolver problemas matemáticos, mas resolver problemas da vida, porque saber pensar em resolução de problemas é saber resolver problemas da vida e tomar decisões quando necessário. É por isso que nós defendemos a nossa metodologia de ensino, aprendizagem, avaliação de matemática através da resolução de problemas. O problema é ponto de partida no ensino matemática para resolver problemas. Eu levo a resolver problemas para aprender matemática. Muito obrigada. Falei muito, né? Não estou ouvindo vocês. Deixa eu ver. Agora está me ouvindo? Agora sim. Nós que temos muito a agradecer a senhora, nós passaremos aqui à tarde ouvindo essa brilhante, eu não digo aula, mas eu disse que é uma reunião onde a gente está trocando experiência e eu sei que a senhora não está acompanhando o chat, mas no chat a gente percebe os depoimentos, as falas das pessoas, muito alegre, muitos professores encantados com uma coisa tão simples e com tanta complexidade para se trabalhar matemática, né? Que é o E. E a senhora não quis entrar na questão da geometria, então dava para passarmos aqui a tarde toda trabalhando, discutindo, e muitas pessoas parabenizando pela palestra. Não tem perguntas específicas, mas só complementando o tanto que é importante o trabalho e essa perspectiva da resolução de problema, né? Teve aqui na lista pessoas também, colegas da senhora, colegas nossas, que também se inscreveram aqui no chat, a professora Rosane, parabenizando, a professora Lília, que daqui a pouco vai falar conosco também em outra reunião, a Norma estava também, eu acredito que ela estava dialogando com a senhora, estava colocando no chat a importância do trabalho que você desenvolve, e várias pessoas do país todo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Maranhão, o Acre, todo mundo conectado e mandando, assim, parabéns pela palestra da senhora e pela importância, né? E essa perspectiva do ensino da matemática com o significado da investigação, que é diferente do aluno ir resolver e procurar resultados sem ter uma produção desse significado, né? Eu sei que o tempo nosso é pequeno, mas por isso que eu falo para a senhora, dá para a gente conversar aqui a tarde toda, que o tema é muito interessante e instigante. E, tendo em vista outras falas, e eu vou estar aqui passando a ficar registrado, como não tem pergunta, eu vou estar falando, pedindo para a senhora fazer as suas considerações, agradecimento, que a senhora achar necessário, porque tem muita gente mandando gratidão, parabenizando a senhora, a aluna falando assim, eu gostaria de ter sido aluna da Dona Lourdes desde o ensino básico, dando a importância que é esse trabalho e a maneira que tem sido feito, né? Então, eu também já gostaria de colocar aqui, já finalizando, voltando a palavra para a senhora fazer os fechamentos e agradecimentos, e aí depois eu volto a fazer o encerramento definitivo. Muito bem. Quando a gente trabalha esse problema, parece um problema meio bobinho de saída. Verdade. Mas ele nos leva, o que eu acho muito bom, é que ele mostra que a matemática que a gente vai aprendendo desde o começo, ela continua sendo válida sempre. A matemática vai aumentando. Eu tenho um filho que é físico, ele trabalha com proteínas, é um físico bom, está nos Estados Unidos há mais de 40 anos, há quase 40 anos, e ele trabalha, a física que ele faz ao trabalhar com proteínas
Muitas vezes ele precisa de um biólogo do lado, porque entra o problema da biologia que precisa. Outras vezes ele precisa de reações químicas para chegar a discutir os problemas de proteínas. Mas muitas vezes, e sempre, ele precisa de muita matemática para fazer. Então, ele diz para mim, mãe, a gente precisa formar alunos que se interessem por matemática. A licenciatura em matemática, o trabalho em matemática na graduação tem duas vertentes. Tem o bacharelado e a licenciatura. No bacharelado, o egresso sai para fazer mais matemática. E o licenciado sai para ensinar na educação básica. E veja que contrassenso. Mas ele não pode lecionar na universidade se não tiver mestrado e doutorado. Então, quem vai ensinar, muitas vezes, na licenciatura, é um bacharel que não conhece educação. Então, as coisas estão meio ou bastante desorganizadas. Como nós fazemos? Vocês não acham que pegar quem está se formando e juntar meia dúzia de problemas importantes e fazer com que eles discutam em grupos, que eles deem ideias, que eles façam outras coisas, e trabalhar vendo que o que está na nossa cabeça, nós estamos atualmente trabalhando bem com aquela produção do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, do 2000, como as pessoas aprendem. Então, nós estamos vendo muita coisa. Eles falam nesse livro, primeiro o cérebro, depois a mente, depois a experiência e só depois a escola. Então, veja, a gente pensa que porque pôs na escola, aprendeu. Não, depende do cérebro, de todas as ideias que os nossos 5 sentidos jogam no cérebro. Eu vejo, o cérebro registra, eu escuto, o cérebro registra, eu sinto gosto, o cérebro registra, eu sinto cheiro, registra, eu pego o tato. Nós temos esses 5 sentidos para deixar gravadas as impressões no cérebro. Mas essas ideias devem ser trabalhadas para que o cérebro produza na mente o conhecimento e a aprendizagem. Isso a neurociência está fazendo muito, mostrando a importância de como as pessoas aprendem. E eles têm até uma historinha interessante, a historinha do peixe, que era um peixinho que vivia num lago, e ele tinha um sapinho que era amigo dele, que estava fora do lago, ou podia entrar no lago. Um dia, o sapinho disse para ele, olha, eu vou sair daqui, vou passar um tempo lá na terra dos homens. O peixe disse, você pode, porque você pode respirar lá também. Eu não posso, mas você promete que quando você voltar, você conta o que você viu lá? E ele disse, conto. Aí, quando ele voltou, o peixinho estava querendo saber. Ele disse, olha, eu vi um pássaro voando. Eu vi uma vaca dando de mamar para o filhote. Eu vi os homens andando em 2 pernas. E o peixinho, então, passou a imaginar. Ele via um peixe em 2 pernas, ele via um peixe voando e um peixe amamentando. Então, fruto dessa história, muitas vezes a gente trabalha sobre aquilo que o aluno tem, sem nos preocuparmos em saber como ele pensa,
o que ele tem, o que ele sabe a respeito de um conceito, por que ele faz um determinado algoritmo. Falta uma comunicação bem feita, professor, aluno, 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 professor, e nós temos muita coisa a fazer. E vamos fazendo. Muito bom, isso é verdade, dona Lúcia. A gente, cada vez que escuta, essa mensagem é muito significativa, assim, para a gente. E aí, finalizando já, a gente agradeceria a senhora muito pela essa energia, por esse entusiasmo de trazer tantas coisas interessantes, importantes ser discutidas. Então, em nome da coordenação, a gente gostaria de agradecer a senhora, e sempre que nos atende, em Mato Grosso tem até um pouco abusado, mas agora a pandemia não pôde trazer a senhora em Sinop, mas fica já agradecida. A Universidade do Mato Grosso também agradece por essa disponibilidade, essas parcerias. E a gente Só gostaria uma coisa a respeito desta alguém, Lária Cipião, que falou que é preciso, é que eu comecei a falar da minha metodologia, e só para terminar, nós temos primeiro formar grupos, depois fazer a leitura, e a leitura pode ser individual, depois no grupo, e se precisar, até com a ajuda do professor. Depois você deixa que os alunos fiquem trabalhando em conjuntos para chegar à solução. Depois você leva a uma reunião plenária, onde todas as soluções são exibidas e que cada grupo vê o que os grupos fizeram, o que está certo, o que está errado, o que não entenderam. Então, mas tudo começa exatamente com ele entender a situação, como falou a Lara. Ele precisa entender. Se ele não sabe ler, como é que ele vai saber o que o problema dá e o que ele pede? Como é que ele interpreta? Senão ele faz aí como peixinho. Com aquilo que ele tem, ele vai interpretar mal. Desculpe ter entrado outra vez. A senhora respondeu mais um questionamento de um colega, que a gente ia até passar para a senhora o que tá, as perguntas, que poderia estar... Mas já foi a resposta para 2 questionamentos que a gente teve, que a gente não tem tempo de responder ele, mas que bom que a Lara fez questionamento e a senhora já respondeu mais 2. A gente só queria agradecer a todos que estão participando, gente de todos os lugares, igual eu já falei, e também pela disponibilidade que a senhora tem demonstrado e aceitado o nosso desafio, mesmo em épocas tão complicadas. Dona Lúcia, muito obrigado, e a gente agradece muito a senhora. A gente fica contente quando pode mostrar um caminho, mas como não é um caminho fácil, mas é um caminho, e eu respeito os vários caminhos que acontecem. Agora, a gente precisa acreditar naquele caminho que você assumiu. Você precisa acreditar e fazer valer. E é por isso que nós batalhamos há 30 anos pela nossa resolução de problemas, que em 2017 foi provada ser uma filosofia da educação matemática. Que bom, né, dona Lúcia? A gente vê isso que a senhora fala, não só nas palavras, mas no entusiasmo e no empenho da senhora. E isso acho que é uma coisa muito boa da gente ouvir a senhora com todo esse tempo e batalhando, e que boa notícia a senhora traz, que virou essa perspectiva de uma filosofia da educação matemática, que a gente usa muito. Dona Lúcia, um abraço, fique bem, e que todos os familiares da senhora estejam bem, e a gente fica por aqui. Abraço fraterno. Tchau. Um abraço para todos. Acabou.